Boa tarde, senhores e senhoras, todos e a todas. A minha pesquisa tem muito a ver com a minha atividade jurisdicional. A Infam possibilitou que esse mestrado da Infam, esse mestrado profissional, possibilitou que eu pudesse traduzir de maneira científica e de maneira a trazer dados e informações à atividade jurisdicional aos colegas, de modo a transmitir essa experiência e tudo, e de toda a minha atividade. Então, eu comecei a minha atividade de jurisdição na subseção judiciária de Altamira, bem ali às vésperas da concessão da licença operacional da usina hidrelétrica de Belo Monte, em que se discutia as condicionantes ambientais, inclusive a questão do remanejamento dos ribeirinhos, ali que ia haver o lago, né, da usina. Em seguida, titularizei na subseção judiciária de Itaituba, ali na região do Rio Tapajós. Talvez poucos saibam, mas por ali escoa a maior parte da produção de soja do nosso país, que sobe pela BR-163, de Sinop até o distrito de Miritituba, que é o município de Itaituba, onde há o transbordo da soja, e a maioria da produção da soja do nosso país, que veio do Mato Grosso, navega no rio Tapajós e no rio Amazonas, para ser embarcada ou em Santarém ou no porto de Vila do Conde, ao norte do Pará, e por ali ou segue para a Europa e Estados Unidos, ou por meio do Canal do Panamá, vai até os países asiáticos. Em seguida, removi para Paragominas, também é uma questão indígena da exploração irregular de terras indígenas. Mas por que eu estou contando toda essa história? Porque, ao longo de toda essa atividade, e, obviamente, o Poder Judiciário nessa região é muito demandado nas questões ambientais, eu pude observar uma variação entre os pronunciamentos judiciais na mesma floresta, decorrente dos mesmos danos, e que não havia... Eu queria estudar e aprofundar se havia uniformidade nas decisões judiciais e que parâmetro poderia ser utilizado na quantificação do dano ambiental, né? Que é uma demanda muito presente nessa região, mas que eu queria entender de maneira jurídica e econômica a forma que estava se avaliando, se cotando o dano ambiental. Então, do ponto de vista jurídico, eu tinha um entendimento jurisprudencial e tinha doutrinário no sentido da acumulação da obrigação de fazer e da obrigação de pagar. Então, de que maneira... Deixa eu pegar aqui. De que maneira se podia quantificar o dano ambiental de forma não apenas econômica, mas ou que, de forma econômica, considerasse também o viés ambiental. Do ponto de vista jurídico, como eu informei, como eu havia falado, nós temos o entendimento da acumulação do dano de fazer e a obrigação de pagar. A obrigação de fazer está na recomposição do dano, mas e a obrigação de pagar? Como é que se calcularia? Havia uma fórmula? Havia uniformidade quanto a isso? Eu aprofundei o estudo, e, do ponto de vista econômico, eu pude observar que havia doutrina em que se considerava o valor da floresta, o valor do dano indireto, aquele valor que considerava o período em que
a coletividade ia ficar sem a qualidade de vida proporcionada pelo bem ambiental. No caso, a flora da floresta amazônica. E de que forma iria também ser contabilizada a perda da biodiversidade. Eu encontrei também ali elementos em que, considerado o chamado valor do dano existencial, que contabilizava o custo da perda da biodiversidade. Mas não é só. Fomos mais além. Foi possível identificar, nos estudos, o chamado valor de opção, ou seja, aquilo que se poderia aproveitar da floresta diante da exploração alternativa dos seus bens. Por exemplo, na indústria de cosméticos, nos fármacos, o que se estava perdendo quanto a essa exploração? Isso pode ser cotado também de maneira econômica. E ali foram levantados métodos e valores para que o magistrado, na sua atuação, pudesse imaginar ou considerar que na reparação do dano ambiental, além da obrigação de fazer, aplicada na obrigação de pagar, elementos que vão muito além do valor nominal da madeira no mercado, ou seja, o valor da perda ambiental. Eu achei julgados, buscamos julgados em toda a região amazônica, no bioma Amazônia, que se estende desde do Pará até o Acre, foi levantado por meio do sistema de processos eletrônicos, na Justiça Eleitoral, ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal, pelo IBAMA ou pelo ICMBio, e pôde-se fazer um levantamento e valores médios do que estava sendo aplicado em toda a região e ainda os métodos que estavam sendo adotados pelos juízes para a cotação do dano ambiental. E aí houve um diálogo, foi interessante, trata-se de um mestrado profissional, e aqui é a parte empírica da pesquisa. Houve um diálogo aqui importante da prática da atividade jurisdicional, ou seja, que aí aqui no sentido da efetividade da jurisdição, e esses cálculos mais aprofundados. Por quê? Para chegar a esses valores que eu acabei de mencionar, nesse aspecto econômico, por certo, seria necessário a pesquisa, a perícia, designação de perícia, para se avaliar especificamente na região o valor de opção, o valor de existência, o valor do dano indireto. Alguns colegas, e muitos julgados, eu mesmo, optou-se por métodos mais expeditos, métodos que talvez não refletissem perfeitamente esses danos, esses valores que eu acabei de trazer, mas que propiciariam um julgamento mais rápido e eficiente. E aqui a pesquisa da eficiência desses julgados, da execução das ações ambientais, ficaria para uma nova pesquisa, mas o que se tem de antemão é uma pouca eficiência na execução desses julgados. E aí pode-se observar, por exemplo, um método que foi bastante utilizado nas pesquisas ao longo de toda a região, o método de se utilizar no cálculo o valor da pauta para a exação do ICMS no estado em que houve a degradação ambiental. Por quê? Porque é interessante isso. Porque, inclusive, muitas vezes proposto pelo próprio Ministério Público, tomava-se como parâmetro o valor da madeira branca, o menor valor do mercado, para que não houvesse questionamento quanto à fixação desse valor e fosse dispensada a perícia, que na região amazônica é muito complicado fazer. Bem, mas, já caminhando para o final,
nós conseguimos levantar os principais métodos utilizados nos julgados, conseguimos levantar o valor médio por estado, o valor médio na flora inteira, enfim, muitas informações estão ali na pesquisa. Mas eu também queria falar um pouquinho de sustentabilidade, que é o tema primeiro, e pensei em começar falando sobre a Conferência de Estocolmo, ali aponta-se como surgimento do direito ambiental, a sustentabilidade que veio da forma que nós conhecemos ali já 15 anos depois, em 1987, no relatório encomendado pela ONU, Nosso Futuro Comum, relatório Brundtland, em que, a partir dali, lançou-se as sementes que foram impulsionadas na Rio 92 sobre o desenvolvimento sustentável, ecologicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável. Mas isso, creio que todo mundo já sabe. São dois aspectos que eu queria trazer que mais, talvez, traduz a importância do tema. Aí vocês estão vendo a famosa foto pálido ponto azul. Essa foto nos traduz dois grandes, a essência do tema, né? A primeira, que é um tema que nos une enquanto seres humanos. Muitos temas relevantes e importantes nos unem enquanto nação, enquanto coletividade, e que são importantes, mas, ao mesmo tempo que nos unem, de alguma maneira nos divide. A sustentabilidade é um dos temas que nos une enquanto seres humanos. E aqui, nesse pequeno ponto, essa foto foi batida em exatamente em 14 de fevereiro de 1990. Foi tirada pela Voyager 1, que hoje encontra-se no espaço profundo, espaço interestelar, minutos antes de desligar as câmeras da nave, a pedido do astrônomo Carl Sagan. Ele conseguiu convencer os diretores da missão a virar as câmeras da nave e bater uma foto de nós mesmos, bater uma foto do Sistema Solar. Essa foto já foi a comemoração de 20 anos da imagem, foi muito famosa. A original é essa aqui. A original foi essa. Aqui não tem filtro. E foi batida numa máquina fotográfica por, certamente, menos capaz que a que nós temos em nossos celulares, né? Aqui, homens e mulheres dos anos 70 colocaram uma máquina mais simples, numa espaçonave, e a 6 bilhões de quilômetros da Terra tirou essa foto. Hoje, talvez, nós continuemos olhando para nós mesmos, mas isso hoje chamamos de selfies. Então, é uma visão tanto quanto mais individualizada. E aqui mostra a gente enquanto coletividade. Um outro ponto, e para encerrar, da sustentabilidade que nos une é a ética. A ética com aqueles que ainda não nasceram. A ética intergeracional. E aqui, antes de passar para a última foto, neste sentido, eu queria pedir permissão para ler uma frase do próprio Carl Sagan no livro O Pálido Ponto Azul, inspirado nessa foto. E aqui muito a ver com esse segundo ponto, a ética. Diz ele: nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não existem indícios de que vamos receber ajuda para nos salvarmos de nós próprios. Isso eu agradeço. Isso aqui, para encerrar, é uma foto do pôr do sol amazônico. Isso aqui foi batido enquanto eu navegava de Itaituba até Santarém. Isso é o rio Tapajós, não é o mar, é o rio. Ao final, você tem as árvores da floresta e o pôr do sol. Está sem filtro, portanto, como em minha vida, méritos todos ao Criador. Muito obrigado.